Olá, eu sou Marco Túlio Costa e nesta série em que eu abordo cada uma de minhas obras, hoje vamos falar sobre As Leves Asas do Rinoceronte. As Leves Asas do Rinoceronte é uma obra publicada pela FTD em 1992, com ilustrações de Maurício Negro. Esta é a história de um aposentado que um dia, passando diante de uma lojinha dessas de porta para a rua, olha uma vitrine e vê um cartaz e ele acha esse cartaz um pouco arrogante, né? Dizendo que ali você encontraria o que quisesse, aquilo que você mais procurava na tua vida, a coisa mais importante ali teria. Ele acha isso curioso porque ninguém dá nada por aquele comércio, pequeno comércio. Ele entra lá e compra nada menos que a verdade. Esse homem chamado Salomão torna-se o dono da verdade. E dessa forma ele vai conhecer uma vida muito difícil, muito complicada. Tudo na vida dele vai se transformar a partir do momento em que ele se torna o dono da verdade. Salomão sai com a verdade como se estivesse levando um cachorrinho para passear. Ele está com a verdade em qualquer lugar. E aos poucos ele descobre os poderes fabulosos da verdade para quem é dono dela. Chega ao ponto de Salomão, juntamente com os amigos que ele consegue ali, a partir da pracinha onde ele fica sentado, ele organiza um novo governo. Vamos ver como é que ele se saiu. Aqui na página 80, ele explica como é que seria esse governo. Virei-me e, vendo diante de mim uma coleção de fisionomias surpreendidas, sorri. Proponho um governo pela verdade. E a única verdade é que todo governo existe em função de si mesmo. Na verdade, sequer existe um governo, mas o governante, o senhor do poder. E ele deve governar exclusivamente em seu benefício. É legítimo. Ele é ungido pelo dom, iluminado pelo conhecimento, capacitado pela força. Olhai o leão nas florestas. Ele vive em função de suas próprias necessidades e, no entanto, não é injusto por isso. Aqui mais na frente, na página seguinte, ele propõe o ministério. Sendo assim, proponho que o ministério seja formado da seguinte maneira: o ministério da injustiça, o ministério da doença, o ministério da ignorância e analfabetismo, o ministério da guerra, o ministério da fome, o ministério do desemprego. Como ele se chamava Salomão, era de se esperar que fosse mesmo um homem sábio, ainda mais um Salomão, dono da verdade. Veja bem essa passagem aqui, página 114. Mais tarde, sentei-me à mesa com todo o meu ministério para avaliar a situação. Senhor presidente, falou o ministro da Guerra e da Injustiça, no estado atual das coisas, meu ministério tem se desdobrado no trabalho. Nós todos somos muito gratos à sua dedicação, caro ministro, respondi. Excelência, gostaria de sugerir que uma pessoa fosse nomeada para me auxiliar no Ministério da Guerra. Concordei com o movimento do corpo. E o senhor tem alguém em mente? Um sobrinho? E a que cargo ele aspira? Secretário extraordinário para assuntos ordinários, talvez? Sugeri. Nem tanto, presidente. Gostaria de reservar este posto a alguém mais gabaritado. Meu filho mais velho. Esse sobrinho ficaria muito satisfeito com algo mais modesto. Então, superintendente geral de generalidades, retorqui.
Bem lembrado, mas já me comprometi a ceder este posto à minha filha caçula. Entendo, general Pancrácio. E se dessemos a ele a diretoria executiva do Departamento de Inativos? Mas lá já está minha mulher? É mesmo. E como ela está? Inativa. Faleceu há 5 anos. Será efetivada como funcionária fantasma. Sempre gostei muito de ir a escolas, debater com alunos e professores. E, certa ocasião, a respeito desse livro, tinha ocorrido já o evento do 11 de setembro nos Estados Unidos, né? Uma escola me convidou para ir conversar com os alunos sobre a minha obra. E eu aceitei. Passado alguns dias, uma professora me ligou, dizendo que estava tudo arrumado e tal, mas que tinha um aluno lá que estava deixando ela preocupado, que ela estava assim meio temerosa de que ele pudesse criar algum constrangimento para mim. Eu falei, mas por quê? Por que isso? Fiquei interessado, né? Você acredita que ele foi até a nossa biblioteca, pegou todas as obras suas, falou que vai ler todos os seus livros para te fazer perguntas? Eu falei, olha, que ótimo! Que bom se todo escritor pudesse ser constrangido com atitudes desse naipe, né? E eu fui para a escola, muito bem montado tudo. Depois de eu ter exposto lá alguma coisa tal, a respeito da necessidade da leitura, coisa desse tipo, começaram algumas perguntas, e aí uma aluna fez uma pergunta, outra aluna que fez outra pergunta, até que as perguntas acabaram, e aí alguém fez uma pergunta, estava logo ali à minha direita. Fez uma pergunta, eu respondi, aí perguntei, mais alguém? Aí ele tornou a fazer outra pergunta, eu respondi, aí outra pergunta, eu respondi, e sobre isso, e sobre outro. É lógico que eu percebi que aquele aluno tinha lido vários dos meus livros, não todos, mas vários. E foi interessante, porque aí aqueceu bastante o encontro. E em certo momento ele fez uma pergunta relacionada ao livro As Leves Asas do Rinoceronte. Eu guardei essa pergunta que ele fez, inclusive fiz um mini conto, porque ele disse: você criou um personagem que se torna dono da verdade, então eu quero saber de você, que é o autor, o que é a verdade. No meu mini conto que eu vou ler para vocês, eu falo um pouco dessa questão, mas na hora para ele, eu olhei para ele e disse: a verdade é um avião que você atira contra 2 torres. Verdade. Afasto altivo a túnica que imagino pender desde meu ombro esquerdo até o quadril, onde me cinge um cinto. Num improvável personagem me transforma a pergunta do aluno. Atira-me de costas contra as seculares pedras que pavimentam os caminhos da filosofia. E então, no seu texto, um velho compra a verdade e, paradoxalmente, dela se torna escravo. Para o senhor, o que é a verdade? Colocou-me ainda uma coroa de espinhos? Nem tanto. Mas sangro em busca da resposta e respingo minha túnica branca. Não sou eu a verdade, quiçá uma duvidosa possibilidade, talvez uma mentira bem contada. Nem vou dizer que sou o que sou, se nem sei o que é ser. A verdade é um avião atirado contra 2 torres. Respondo, mirando o aluno nos monitores da alma, os olhos claros onde assisto a imagem que de imediato se declara. Logo que esse livro saiu,
eu recebi um convite para ir a Guaxupé em uma feira de livro interna ali do curso de letras e pedagogia, algo parecido, na faculdade local, onde um grande amigo, o Elias José, dava aula. E ele estava como coordenador dessa feira de livro e foi representando a editora, foi a Ione Meloni Nassar. Ficou a cargo dela falar um pouco sobre mercado livreiro, né, o mercado editorial. E foi muito interessante quando ela falou às pessoas como funcionava essa questão de publicação de livro no Brasil. Naquela época funcionava assim, como ela explicou. Ela contou aos alunos que existe um departamento de marketing, né, que levanta quais são os assuntos relevantes que estão em debate no país naquele ano, seja no Congresso, seja em outras esferas sociais. São questões que são levantadas pelos veículos de comunicação, tanto no noticiário quanto na produção artística, novelas principalmente. Então, os temas de jornais, os temas que estão aí no país, basicamente diziam para o marketing o que estava levantando mais interesse dentro de sala de aula. Eles recebem originais durante todo o ano e depois, quando o marketing chegava e dizia, olha, tal assunto, tal assunto, tal assunto, tal assunto, tanto. E aí eles olhavam quais são os temas de interesse do marketing que tinham sido contemplados por originais. E no caso de não haver originais bons o suficientes, porque não é porque são escolhidos assim que qualquer texto vai servir, né? Evidentemente. Eles até poderiam pedir a alguns escritores que produzissem um livro sobre o tema, enfim. Ouvindo aquilo, né? E sabia muito bem que o meu livro não tinha nada a ver com essa questão, porque seria muito difícil que o tema A Verdade, que é um tema, na verdade, universal, né, é discutido há milhares de anos. E o personagem é um velho aposentado, não é propriamente uma criança que está passando o final de semana na fazenda do vovô e vai viver uma aventura. É um velho com a sua aposentadoria, que é enganado, que é levado a crer que ele possuía a verdade e ele, nos seus delírios, segue com sua turma para um final assim um tanto quanto trágico para ele. Ora, e a Ione, falando sobre isso, eu estava ali presente e ela disse, agora, o departamento editorial da FTD e de outras editoras, evidentemente, que selecionam alguns textos que pela qualidade, pela profundidade do tema, pela literatura, né, que eles exalam, esses textos, apesar de estar totalmente fora da curva, as editoras selecionam esses livros, porque aí ela quer colocar num concurso, ela quer colocar numa feira para representar a literatura produzida no país, e ela citou As Leves Asas do Rinoceronte como exemplo. Se você gostou da nossa conversa a respeito de As Leves Asas do Rinoceronte, deixa aí o seu joinha, inscreva-se no canal, que nós temos muita coisa a conversar ainda. Até a próxima!